A decisão da Arábia Saudita de bloquear o acesso dos Estados Unidos ao petróleo extraído pelos países da OPEP Plus representa uma reviravolta estratégica com vastas repercussões para os mercados de energia globais e para a economia dos Estados Unidos. Esse passo, que abalou profundamente os mercados internacionais, não apenas ameaça interromper o fornecimento de petróleo, mas também coloca em risco a estabilidade econômica dos Estados Unidos em um nível sem precedentes. As ramificações dessa escolha podem redefinir as alianças globais e influenciar as políticas econômicas por muitos anos. Antes de prosseguirmos, certifique-se de curtir o vídeo e inscrever-se no canal para não perder nossas atualizações exclusivas. A OPEP, juntamente com seus aliados da OPEP Plus, incluindo a Rússia, exerce uma influência determinante sobre a oferta de petróleo no mundo. Por décadas, a Arábia Saudita, como figura central da OPEP, manteve uma aliança estratégica e complexa com os Estados Unidos. Essa relação foi moldada por interesses econômicos compartilhados, onde os Estados Unidos ofereciam apoio militar e segurança em troca de um fornecimento de petróleo confiável. Contudo, as recentes tensões geopolíticas e as divergências políticas têm enfraquecido essa parceria. Em um movimento ousado e sem precedentes, a Arábia Saudita decidiu cortar o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos, refletindo uma resposta a vários fatores. Entre eles, destaca-se a postura da política externa dos Estados Unidos no Oriente Médio, que tem colidido cada vez mais com os interesses sauditas. Washington criticou abertamente o histórico de direitos humanos da Arábia Saudita, sua intervenção no conflito no Iêmen e a maneira como lida com a oposição interna no reino. Além disso, o aumento da produção de petróleo de xisto nos Estados Unidos, que desafiou a participação de mercado dos produtores tradicionais como a Arábia Saudita, intensificou as tensões. O impacto econômico imediato desse embargo para os Estados Unidos é significativo. A economia americana é altamente dependente do petróleo, não só como fonte de energia, mas também como matéria-prima essencial em várias indústrias, desde o transporte até a fabricação. Com essa restrição, a Arábia Saudita efetivamente aperta a oferta de petróleo, provocando uma alta nos preços dos combustíveis. Esse aumento já é sentido nas bombas de gasolina em todos os Estados Unidos, com os consumidores enfrentando custos inéditos para abastecer seus veículos. Além disso, os efeitos se estendem além dos preços dos combustíveis. O aumento dos custos de transporte eleva o preço dos bens, exacerbando as pressões inflacionárias. Empresas que dependem fortemente de logística e transporte são particularmente afetadas, enfrentando custos operacionais mais altos que podem forçá-las a aumentar os preços, cortar empregos ou até mesmo fechar as portas. A indústria da aviação, que ainda está se recuperando da pandemia recente, está experimentando uma alta dramática nos custos de combustível, levando a um aumento nos preços das passagens e a uma diminuição na demanda por viagens aéreas. O setor de energia dos Estados Unidos, especialmente a indústria de petróleo de xisto, também é afetado por essa proibição. Embora preços mais altos do petróleo possam parecer benéficos para os produtores domésticos, a realidade é mais complexa. A indústria de xisto opera em um modelo de alto custo, que exige investimentos significativos e tecnologia avançada para a extração de petróleo. A volatilidade introduzida pela decisão da Arábia Saudita cria incertezas, dificultando o planejamento e o investimento em projetos de longo prazo. Além disso, a capacidade da indústria de xisto de preencher a lacuna deixada pelo petróleo da OPEP Plus é limitada, dadas as infraestruturas atuais e as regulamentações ambientais em vigor. O movimento estratégico da Arábia Saudita também destaca o crescente distanciamento geopolítico entre as duas nações. A aproximação do reino com outras potências globais, como China e Rússia, indica um realinhamento mais amplo. A China, como o maior importador de petróleo do mundo, tem se posicionado cada vez mais como um parceiro-chave para a Arábia Saudita. Essa relação é mutuamente benéfica. A China garante um suprimento estável de petróleo para sua economia em crescimento, enquanto a Arábia Saudita diversifica sua base de clientes, reduzindo sua dependência dos mercados ocidentais. Além disso, o papel da Rússia nesse jogo geopolítico não pode ser ignorado.
Como um jogador significativo na OPEP+, a Rússia se beneficia da exclusão dos Estados Unidos ao solidificar sua influência dentro da organização. A parceria entre a Arábia Saudita e a Rússia na gestão das cotas de produção de petróleo já demonstrou sua capacidade de influenciar os preços globais do petróleo. Ao se alinhar mais estreitamente com a Rússia, a Arábia Saudita não apenas fortalece sua posição na OPEP+, mas também envia uma mensagem clara para os Estados Unidos sobre a mudança no equilíbrio de poder. As implicações de longo prazo para a economia dos Estados Unidos são profundas. Os choques de preços imediatos provavelmente levarão a um período de instabilidade econômica, caracterizado por inflação e crescimento mais lento. O Federal Reserve pode ser forçado a aumentar as taxas de juros de forma mais agressiva para combater a inflação, o que pode sufocar investimentos e aumentar os custos de empréstimos para empresas e consumidores. Além disso, o aumento dos custos de energia pressionará os orçamentos domésticos, reduzindo a renda disponível e os gastos dos consumidores, que são motores cruciais da economia dos Estados Unidos. Politicamente, o governo dos Estados Unidos enfrenta um cenário desafiador. A administração Biden, que já tem lidado com uma teia complexa de questões domésticas e internacionais, agora precisa enfrentar uma crise energética de grandes proporções. Haverá uma pressão significativa para encontrar fontes alternativas de energia e aumentar a produção doméstica. No entanto, isso é mais fácil de falar do que de fazer, dadas as considerações ambientais e o tempo necessário para ampliar a produção. Os Estados Unidos também podem tentar fortalecer alianças com outras nações produtoras de petróleo para mitigar o impacto da proibição saudita. No entanto, reconstruir a confiança e forjar novas alianças leva tempo, e não há garantias de que esses esforços terão sucesso. Países como Venezuela e Irã, que possuem reservas substanciais de petróleo, poderiam se tornar potenciais parceiros, mas essas nações trazem consigo suas próprias complicações e riscos geopolíticos. Outra via potencial para os Estados Unidos é acelerar sua transição para fontes de energia renovável. Embora esta seja uma solução de longo prazo, a crise atual pode servir como um catalisador para políticas e investimentos mais agressivos em energia limpa. Os Estados Unidos já fizeram progressos nessa direção, mas a escala de investimento e o ritmo de avanço tecnológico necessários para compensar a perda do petróleo da OPEP+ são monumentais. Essa transição exigirá não apenas o apoio do governo, mas também inovação do setor privado e aceitação pública. O mercado global de petróleo também está em fluxo devido à decisão da Arábia Saudita. Os preços do petróleo devem permanecer voláteis, enquanto os mercados se ajustam à nova dinâmica de oferta. Outros membros da OPEP+ podem se encontrar em uma posição delicada, tendo que escolher lados ou navegar no equilíbrio entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Isso pode levar a divisões internas dentro da OPEP+, enfraquecendo a coesão e a eficácia da organização na gestão da produção e dos preços do petróleo. A Arábia Saudita tomou uma decisão ousada ao restringir o acesso dos Estados Unidos ao petróleo da OPEC+. Este movimento arriscado é uma tentativa de reposicionar o reino, estreitando laços com novos aliados internacionais e buscando uma maior autonomia em relação à influência americana. Contudo, essa estratégia está longe de ser isenta de desafios. A economia saudita, que é profundamente dependente do petróleo, pode enfrentar dificuldades significativas se houver uma interrupção prolongada no mercado global de petróleo. Além disso, o país está empenhado em diversificar suas fontes de receita por meio da iniciativa Visão 2030, que visa reduzir sua dependência do petróleo. O êxito desse plano é vital para a estabilidade econômica futura da Arábia Saudita, mas as tensões geopolíticas e a volatilidade prolongada do mercado de petróleo podem complicar esses esforços. Manter um equilíbrio entre os desafios econômicos de curto prazo e os objetivos estratégicos a longo prazo será um teste significativo para os líderes sauditas. No panorama internacional atual, a decisão da Arábia Saudita de restringir o acesso ao petróleo da OPEC
Plus sinaliza uma mudança significativa na dinâmica global. A predominância unipolar dos Estados Unidos está sendo substituída por um cenário mais diversificado, onde nações emergentes como a China e potências revigoradas como a Rússia estão ganhando protagonismo. O setor de energia, essencial para a economia global, se tornou um campo crucial nessa nova configuração geopolítica. A medida saudita reflete essa reconfiguração e serve como um aviso para as nações ao redor do mundo. A interconexão das economias globais é evidente, e as decisões geopolíticas agora podem ter amplas repercussões econômicas. Países ao redor do planeta observarão atentamente os desenvolvimentos, avaliando suas próprias estratégias de segurança energética e potencialmente ajustando suas políticas externas. Para os Estados Unidos, será crucial adotar uma abordagem diversificada, que inclua esforços diplomáticos para aliviar as tensões com a Arábia Saudita, além de reforçar a produção doméstica de energia e acelerar a transição para fontes renováveis. A resposta econômica dos Estados Unidos precisará ser ágil e adaptável, capaz de reagir a mudanças rápidas no mercado de energia global. A ação da Arábia Saudita de barrar o acesso dos Estados Unidos ao petróleo da OPEC Plus marca uma mudança significativa no cenário geopolítico e econômico, com implicações profundas para o mercado de energia global e a economia americana. O impacto imediato pode ser severo, afetando os preços dos combustíveis e a inflação, mas os efeitos a longo prazo podem redefinir alianças internacionais e estratégias econômicas. Gostou do vídeo? Não se esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos.